Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Vitor Viller. A gente vai fazer um podcast hoje mais do que especial, né? Tentar achar qual é o papel do R no ensino da economia, se é que existe algum papel. E para essa conversa eu vou trazer aqui dois caras que eu gosto muito, são meus amigos, que é o Ricardo Lima, que está lá em Estocolmo nesse momento. Invejo muito ele, porque está um calor do inferno aqui no Rio. E o Cláudio Chiquida, famosíssimo Cláudio Chiquida, que está lá em BH. Tá calor aí, Cláudio? Eu ia falar a mesma coisa, que hoje, essa semana, especialmente hoje, tá um calor terrível. Nós dois invejamos o Ricardo, então. Pois é. Ricardo, com quantos graus aí, Ricardo? Não, o pessoal aqui tá comemorando que o verão tá durando bastante, né? Então tá quente aqui, tá mais ou menos uns 15 graus. Tá quente. Tá quente. Não dá pra jogar hóquei mais. Agora não dá não, agora é futebol, Bom, para a gente começar aí essa conexão, né, Estocolmo, Rio, BH, eu queria perguntar para vocês, começando pelos mais velhos, pelo Cláudio, né, Cláudio? Como é que vocês conheceram o R, né? Eu conheci através de vocês, né, que me encheram o saco para aprender esse troço. E aí eu quero saber como é que vocês conheceram o R. Puxa vida, como é que foi isso, Faz hein? tempo? Faz algum tempo e foi na época, foi no ano da Copa, né? Do ano passado, né? Na verdade foi em dezembro, acho que setembro, outubro de 2013, por causa do Léo Monastério, né? Outro amigo meu que estava na IPEA, agora ele está licenciado, mas e ele usava muito R, falava para mim o tempo todo, e aí um dia, no final do ano, eu resolvi pegar esse negócio. E assim, aí tinha uma barreira incrível para entrar no R, né? Porque a gente está acostumado. Gente, eu falo economista padrão, né? Fala economista não, Cláudio. Não, isso, pesquisador padrão, isso, pesquisador padrão, né? Que trabalha com envios, outros pacotes aí são mais amigáveis, né? Aí eu tentava, assim, eu passava raiva porque eu não conseguia entrar com os dados no R, né? Ficava nervoso, e na época não tinha aquela quantidade de videoaula e tutorial por aí. Aí isso ficou de molho, em janeiro, dezembro eu tentei mais um pouco. E aí, eu sei que na época da Copa, eu até minto, acho que foi, eu tô falando tudo com um ano de adiantamento, foi tudo um ano antes. Acho que isso aconteceu em 2013. Aí de repente, assim, eu parei em julho, se eu não me engano. E aí eu falei, não, agora eu vou entrar com os dados, eu não aguento mais. E aí depois que eu aprendi a entrar com os dados no R, a coisa foi num exponencial, né? E depois assim, aí foi, né? Na verdade eu falei tudo errado, eu falei tudo com um ano de 2012 para 2013, e em 2013 é que foi o esforço. Em 2014 acho que eu já estava mais ou menos tranquilo, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né, Cláudio? Essa barreira de você trazer o dado para dentro do R, né? E mesmo que ele tenha lá aquela apostila que já vem com ele, né? De importar, exportar dados para o R, assim, a princípio o negócio é monstruosamente difícil, né? É. E depois fica absurdamente fácil, é um negócio engraçado, né? A mesma raiva que você sente parece que compensa, né? Fica super feliz depois. Eu acho que o cara, o pessoal que fez, né, o grupo que fez, eles falaram, não, vamos ver se esse cara quer mesmo aprender, né? É, Conseguiu passar por isso, aí beleza. aí vai, né? Meu primeiro contrato deve ter sido nessa época aí também, em 2012, ali no meio de 2012. Foi com o Alexei, né, professor lá da UF. Ele estava ajudando uma garota que estava fazendo, ele estava orientando, né, uma garota que estava fazendo monografia e estava fazendo negócio de regressão quantílica, não sei o que, e ficava muito mais fácil no R. Ele já tinha, ele sempre foi um grande fã de coisa gratuita, né? Ele fazia tudo no LaTeX, então meu primeiro contato no LaTeX foi através do Alexei também. Mas assim, a primeira vez que eu vi foi meio que assim, desiste, né? Nem tem porquê continuar com esse negócio. Aí mas naquela época eu gostava muito do Greta, né? Justamente pelo fato de ser gratuito, né? Já que na UF, principalmente nas faculdades públicas, a gente não tem
acesso a nenhum programa, então eu achava o máximo você ter um programa bom, né, e gratuito. Muito bom, né? O Gretel, para ser gratuito, pô, eu acho maravilhoso. Um programa maravilhoso. Eu falo porque assim, a interface é muito parecida com o Enviews, que todo mundo está acostumado, né? O professor sempre dá um jeito de arrumar uma cópia, entre aspas, né? Porque o aluno usa, mas dá pau porque não é legal, né? Aí você pega o Gretel, que tem a mesma coisa, ou mais, né? Um pouco mais, e de graça, né? Que não dá pau, né? Inclusive. Não te deixa na monografia, né? E funciona em qualquer plataforma, então é muito fácil. Então o cara tem um Mac, tem um Linux, tem qualquer coisa, o Gretel roda. Aí eu meio que desisti do R de primeira, assim. Eu falei, não tem porquê eu mexer com isso daí. Depois, com a criação lá do grupo de conjuntura, foi que eu comecei a entrar de verdade, né? Porque eu comecei a escrever uns códigozinhos no Gretel. Eu acho que muita gente não sabe, mas o Gretel dá para escrever você consegue escrever script ali dentro. E eu queria fazer um scriptzinho que gerava previsão de inflação naquela época. Aí eu comecei a escrever, só que eu comecei a sentir que, talvez eu poderia dar uma olhada naquele negócio lá chamado R e ver se dava para fazer um negócio mais completo lá. Eu acho que foi aí calhou de ter um curso lá no IMPA também, de 2 semanas de R, de séries temporais no R. Aí eu comecei a me aprofundar mais, até tive ajuda lá do Lucas Lima, me passou o que ler, de vocês aí, de Minas. Lucas Lima, você está falando o Lucas Faria Lima? Isso. Foi aluno nosso aqui, né, que tava lá. Isso, exatamente. Tá. Eu mandei um e-mail para ele enchendo o saco dele, aí ele eu perguntei o que eu posso fazer, não sei o que, ele me mandou um e-mail com não sei quantas referências, aí eu comecei a ler, foi um atrás do outro, e aí calhou de ter esse curso no IMPA e fui fazendo, aí o resto é história. Mas foi exatamente a mesma coisa, né? São 2 meses de sofrimento, né? Você fica chorando na frente do computador, porque você não consegue... Dá uma raiva, né? Você desiste da vida, né? Você fala, se eu não consigo importar dados nesse troço, como é que eu vou rodar uma regressão aqui dentro? Mas aí depois desses 2 meses de sofrimento, você começa a ter resultado, né? É bem por aí mesmo, né? Essa sensação de barreira no início, né? Agora, a pergunta do Vitor é uma pergunta difícil, né? Assim, difícil e fácil, eu não sei, né? Ao mesmo tempo, né? Que é qual o papel do R no ensino de economia, né? É no ensino, né, Vitor? Ou em geral? Não, é no ensino. No ensino, né? Porque eu vou te falar que, assim, exatamente por essa barreira, né? Geralmente os alunos, por exemplo, têm uma resistência muito, muito grande a usar o R, né? Assim, a gente pega uma turma de qualquer tamanho, né, de 10, 20, 30, assim, o pessoal, na primeira aula no laboratório, um Deus nos acuda. E acho que a principal pergunta, né, que acho que eu vou até passar essa bola de novo para você, do pessoal, é por que eu tenho que aprender nisso, né, sendo que eu tenho aqui, no nosso caso, lá no IBMEC, eu tenho licença do eViews, né? Tem do Stata também, e o fato de ter do Stata já é uma dica de qualquer resposta, né? Porque o pessoal, quase ninguém quer aprender econometria 1 no Stata, quer aprender no eViews. No Stata ninguém quer, e nós não estamos nem falando do R, né? E geralmente o pessoal faz aquela pergunta, né? Por que eu tenho que aprender tudo do zero, né? Que é mais ou menos a sensação, quando eu posso ter esse gráfico todo bonito aqui no eViews, né? Isso é difícil, né? Responder isso aí, mas... É óbvio, se a pessoa só quer sair da graduação com um negócio mais básico, eu acho que é difícil tentar convencer o aluno de aprender, né? Eu acho que o grande lance do R é que ele te abre as portas para uma comunidade que está na ponta, né, do conhecimento. Então, desde as coisas mais básicas até as coisas mais avançadas, você passando esse primeiro sofrimento, esses 2, 3 meses que você tem sofrimento, ele te dá tanta oportunidade, né? Você consegue fazer coisa no R com pouco conhecimento, você já consegue fazer coisa tão avançada. É verdade. Que vai entrar nos pacotes, no Stata ou no eViews, vai demorar 1 ano, 2 anos para entrar lá. E você vai ter acesso a isso, você já vai ter
acesso à discussão de quais são os problemas, etc. Então acho que esse que é o grande lance, né? Então é tentar convencer os alunos de que não é só de rodar a regressão, de ver o gráfico, não sei o que, também que você vai ter acesso a uma comunidade muito ativa, né? Muito ativa e sempre na ponta. Só para lembrar, assim, que assim, o Reviews também tem, igual você falou do Greta, o Reviews também você pode programar nele, né? Mas a comunidade é absurdamente menor, né? Assim, por incrível que pareça, porque tem muito mais tempo de views aí, né, para economista do que R, né? E a comunidade é muito menor, né? E a linguagem de programação muito menos usada, né? Do que, sei lá, por exemplo, pegando aí o Stata, que seria um concorrente dos dois, né? Você tem essa coisa meio semi-aberta, né? Que você também pode ter igual no Gretel, né? Você tem os pacotezinhos que você pode baixar. Né? Uhum. Mas no R a quantidade, é como você falou, a quantidade é absurda, né? E aí, assim, às vezes alguns alunos ficavam entusiasmados quando eu mostrava para eles. Olha, você pode fazer um teste aqui, isso. Esse não tem no Reviews, né? Não tem no Reviews, mas aqui tá, é uma linha, você escreve, né? E o negócio cai para você. Aí um ou outro ficava animado, mas mesmo essa coisa do acesso, Ricardo, deixa eu ser pessimista aqui, né? Aí você tem que vencer o aluno, porque tem uma comunidade grande, com acesso bacana, mas se ela não tá no WhatsApp, o cara não quer. Dá muito trabalho, tem que ler muito, aí o cara não quer. Ele quer ler aquele balãozinho do WhatsApp lá e botar uma carinha rindo. Né? Mas aí também, se o cara tá nesse ponto, aí eu desisto, né? Porque aí não adianta, né? Ele não quer ser economista. Ele não quer ser nada, né? Ele quer só divertir, né? Todo mundo quer, né? Mas eu acho importante, eu acho que o negócio do R não é... Assim, tem que ser sincero também, né? O R não vai ser necessário para todo mundo. Então não é todo mundo que vai precisar disso, não sei o que, mas para aquele pessoal que ou quer seguir uma carreira acadêmica, ou quer ter um conhecimento um pouquinho fora, assim, acima do que você vê na graduação, então aí eu acho que é legal você já ter um contato com programação, com R, justamente por esse fato de que o R vai puxar você. Você vai ter mais conhecimento, você vai ir além, né, do que aquilo que você vê na graduação. Acho que isso que é o legal. Deixa eu tentar responder a pergunta do Vitor, assim, tentar colocar um elemento que eu acho que... Isso eu senti, assim, quando eu fiz graduação, isso não era tão importante, porque o computador pessoal estava começando a disseminar, né? Mas, assim, vocês não acham que os cursos de economia não deveriam ter uma matéria, uma só, pelo menos, obrigatória, de programação? Podia ser qualquer linguagem, mas, assim, que não seja aquela coisa filosófica de falar o que é uma linguagem e tal, mas, assim, uma linguagem, sei lá, que seja C, né? Ou R, ou o que quer que seja, mas uma linguagem só, que o cara tivesse que fazer 2 provas no trabalho, esse contato já não facilitaria até o cara perceber que isso é... Porque, assim, você tem razão, Ricardo, assim, é verdade que nem todo aluno de graduação vai precisar usar isso, mas a habilidade de programar, ou de ter menos medo disso na frente do computador, me parece uma coisa assim, muito subdesenvolvida nos cursos de economia. Exceto quando tem um aluno nerd igual o Lucas, por exemplo. O Lucas, pena que ele não está aqui, mas certamente eu vou falar com ele, que tem esse podcast depois, que ele foi citado, né? E que eu não sabia, estou feliz, porque foi meu aluno, eu gosto dele. Mas assim, e ele, por exemplo, é um cara que já entrou na faculdade com essa cabeça de quem gosta de computador, programação e tal. Né? Ou pelo menos estava disposto a aprender. E muito aluno, acho que, né, tem aquela barreira, olha para aquilo, para que eu vou usar a programação? Mas não é verdade. Se a gente pensar até na produtividade dele no emprego, né, assim, quero fazer um gráfico bacana para um relatório, né, quero fazer um relatório automatizado que me tome menos tempo no estágio. E o R, né, o RStudio principalmente, com aquela, esqueci o nome da plataformazinha que a gente faz os relatórios. O Vitor está fazendo muito isso agora. Swift, o Nitro, né, o Nitro, o Swift, o Markdown. E o Markdown, isso, né? O Markdown, por exemplo, poxa, isso vai te quebrar um galho em automatização em relatório básico mesmo. E, poxa, assim, deveria ser uma coisa que o cara deveria achar, pô, que bom, vou ter mais tempo para outras coisas, né? Esse ponto aí, Cláudio, eu acho ele importante, e até um negócio que eu
eu discordo um pouco do que o Ricardo falou, pelo seguinte. Eu acho que tem espaço para o R hoje, não só no meio acadêmico, mas também no meio corporativo. Porque o R, ele consegue unificar aquelas 4 operações lá de coleta, tratamento, análise e apresentação de dados, né? É verdade. Desde a ponta que você vai procurar um dado, ou, sei lá, na tua máquina, no teu computador, ou na internet, que você vai em algumas bases de dados, até o momento que você vai apresentar ele, né, sei lá, para o teu chefe, teu gerente, ou o que for, para a tua equipe, você consegue fazer isso todo no mesmo ambiente, né? Não tem que abrir o Excel, PowerPoint ou outro programa que seja. Então, nesse aspecto, mesmo que o cara não vá usar uma estatística ou uma econometria um pouco mais avançada, eu acho que tem um papel justamente por aumentar a produtividade, para automatizar essas rotinas que a gente sempre faz no trabalho, né, que demandam um certo tempo para ser feito. Eu acho que tem um papel, sim, para o R nesse aspecto. E eu acho que você eu acho que você esqueceu um ponto aí que para mim, pelo menos, é o mais importante, é que dado que você está fazendo tudo ali no mesmo espaço, está tudo documentado. Isso, Então, perfeito. todos os passos eu consigo seguir. Você foi ali, você pegou isso, você multiplicou por alguma coisa, e etc, etc. Então, fica algo reproduzível, né? Exatamente. Esse é um ponto até interessante, né? Que é um negócio que eu já converso há algum tempo com o Ricardo, né? Sei lá, é claro que, como eu apontei, acho que tem um papel no mercado corporativo, mas no meio acadêmico, mais especificamente, a gente sempre vem batendo aquela tecla que a gente pega um artigo para ler, um artigo empírico, né? Para ler e tentar reproduzir ele, a gente não consegue. Porque o dado que o autor usou, ele não colocou exatamente qual é o dado, ou se colocou, não colocou os passos exatos que ele seguiu, e a gente nunca consegue chegar ao mesmo ponto que o cara chegou, ao mesmo resultado, né? O Ricardo tinha até uma estatística aí, né? 70% das pesquisas não é reproduzida. Foi publicado até teve uns professores daqui da Universidade de Estocolmo que participaram desse projeto aí. Foi um negócio assim absurdo, tipo, 80% das pesquisas os caras não conseguiram reproduzir, ou estava com um resultado estranho. E tem até também um professor daqui, que eu fui tutor dele, ele escreveu, ele tem uns artigos sobre isso, que ele desenvolveram um pacote pro R, eu acho, que é uma maneira simples de juntar tudo em um mesmo lugar quando você está escrevendo o artigo. Então no R você escreve o artigo, você tem os resultados, você tem a importação de dados, etc, etc. E quando você está pronto com isso, ele cospe, né, entre aspas, 3 coisas. Ele cospe o artigo todo pronto, ele cospe uma apresentação e ele cospe o código só do R. Que é isso? Sério? Sério, que é o... É muita tecnologia. É sério mesmo? Assim, o pacote... É ele e mais 2, eu acho que entraram nessa pesquisa de reprodução de artigo científico, né? Como que você faz a ciência ser reproduzível da maneira mais fácil possível. E essa é a maneira mais fácil. Você tem um script. Nesse script você escreve o artigo, você manipula os dados, você faz o que você quiser com os dados, e você ainda tem a apresentação do artigo, né? Tem o PowerPoint, o PDF lá com os slides. Então essa é a maneira, eu pelo menos acho que é a maneira mais correta, né, de fazer ciências em termos gerais. Você tá tudo ali, não tem mais, você não precisa fazer mais nada, né? Peraí, Ricardo, o principal, qual que é o nome do pacote? Eu acho que é Docstrip. Não sei se é um pacote, se é algum método. É Docstrip. DOC-strip, S-T-R-I-P. Se não for esse, eu posso dar uma olhada nele pelo nome dele, eu acho lá o artigo. Puxa vida, isso vale a pena vou até anotar aqui, porque eu também tô curioso. Nem que seja para brincar com ele, né? Dá para gerar o pouco trabalho. Ele é um pouquinho chato, assim. Não é chato, é mais uma coisa que você tem que aprender, você tem que ver como que funciona, que tem um... Rapaz, você vai escrevendo. Chato é o Vitor Villa, cara. Isso aí não é chato, não.
Que com esse negócio você vai botando comentário, aí com os comentários, com os símbolos lá, você vai falando, você vai indicando o que é de apresentação, o que é para entrar no artigo. Isso te ajuda o código a se organizar durante o processo todo, né? Então, que aí, o que você faz? Se você vai submeter isso aí, você manda um arquivo, né? Isso. Não, eu acho ótimo, assim, a maneira que, assim, que até você fica mais organizado usando um pacote desse, né? Porque você, assim, aumenta a tua produtividade, né? Você pensa uma vez e já faz 3 coisas, né? Exatamente. Você já tem um processo lá para seguir toda hora. Acho que o nome do jogo é esse aí, produtividade. Puxa vida. Eu vejo muito R tendo papel nesse aspecto, né? Seja na academia, seja no mundo corporativo, seja no próprio ensino, né? Sei lá, eu gosto muito de colocar coisas aplicadas, né? O pessoal que segue meu site aí sabe muito bem disso. E sei lá, eu penso muito no ensino de macro, de micro, com aquelas listinhas de exercícios aplicado, né? Eu acho que tem um papel pro R nesse aspecto. O que vocês acham? Desculpa aqui que eu ia responder o Cláudio, que eu acabei entrando nesse outro assunto, mas o negócio que tem espaço para programação no ensino, eu só queria falar que, assim, eu acho difícil você botar um curso só de programação, né? Aí você falou esse negócio de aplicação, eu acho que o ideal seria justamente tentar misturar um pouquinho. Vai ter macro? Vai um curso de macro, tá bom. Mas obriga o aluno, então você vai fazer macro, então usa esse programa aqui, e aí você vai misturando a programação com um objetivo. Que eu acho que entender a programação pela programação, eu acho muito... É um jeito muito bruto, né? Então é meio maçante você ficar ali, o que é isso aqui é uma matriz. Então se você for fazer operação com matriz, é assim. Aí você fica pra aprender isso. Eu tendo a concordar contigo também. Por um aspecto só. Assim, eu tenho um sobrinho que ele é matemático, né? E nem ele gosta de programação, entendeu? Então, quer dizer, eu não sei se seria válido tentar colocar um curso de linguagem num curso de economia. Eu acho que você está sendo muito neoliberal, Cláudio. Não, mas quando eu gosto da programação, eu acho que te dá uma lógica. O aluno fica com uma lógica muito boa. Sim, claro. Eu acho que pode ser por aí. Você colocando, sei lá, um laboratório de macro, aí você vai lá e, sei lá, roda um ISLM, coisa que vale. Eu acho que dá para fazer. Uma matéria que fosse laboratórios, né? Isso, ou então, essa é uma forma. A outra é como você falou, né? Só que aí exige um tempo de dedicação do aluno maior, né? Porque ele tem aquela lista de exercício mista, né? Uma parte teórica que ele precisa para firmar, né? Um pouquinho, né? O conceito, e outra que fosse obrigatoriamente no laboratório analisando dados. É mais ou menos aqueles exercícios final de capítulo que o cara coloca, igual no Bernanke, né, por exemplo, o cara pesquisar a base de dados, né? Isso, exatamente. Esses são tipos de exercícios que eu acho ótimo, né, assim, se o aluno realmente ele quer aprender macroeconomia, por exemplo, né, ou micro, enfim, qualquer parte da economia, assim, ele tem que gostar um pouquinho que seja de fazer pesquisa empírica, né, do desafio dos dados, né? Eu acho que o caminho é por aí. Eu não consigo aprender economia se não tiver um dado, se não tiver algo que eu aplique aquilo ali. Acho que a motivação tem que ser sempre essa, né? E pode vir até antes. Eu acho, primeiro que eu acho essencial, né? Você ter uma aplicação toda hora, e quando eu vim pra cá, eu vi que a grande diferença, sempre falo isso pro Vitor, né? A grande diferença da graduação aqui com a graduação no Brasil é que aqui é muito mais aplicado, né? Assim, o cara dá a teoria, uma aula é teoria e a outra aula já é prática. Tem que ter prática toda hora. O aluno aqui, ele quer prática. Só um parênteses, cara. Esse aí era o próximo ponto da pauta aqui, Cláudio. Fiz uma pautinha aqui. Então o pessoal que é de esquerda tapem os ouvidos. Continua, Ricardo. Estava falando da diferença entre Brasil e a Suécia, que aí é bem mais aplicado do que aqui. Mas me explica só uma coisa, cara, quer dizer, por exemplo, aí assim, só para eu entender também como é que é um aluno aí. Quer dizer, tem uma aula de teoria, aí o cara vai para casa, ele se vira, lê o livro por conta própria, porque ele sabe que na outra aula é uma aula de aplicação, é isso? Não, eu digo assim, no básico, as aulas aqui, as primeiras aulas de graduação são
tem muito exercício, assim, você tem que entregar exercício toda semana. Tá. Né? Então, é prático nesse sentido. Então, assim, micro 1 aqui, os caras veem teoria, na mesma semana tem que entregar, discutir, sei lá, um artigo, um problema que teve ano passado e encaixar a teoria ali dentro. Isso já é micro 1. Uhum. E quando você vai subindo um pouco, é laboratório. Então você fica aqui, assim, no segundo ano da graduação, você já começa a ver artigo, reprodução de artigo. Então o pessoal já começa a ter contato com, geralmente, a Stata ou e-views. Aqui o aluno é bem chato nesse sentido. Ele quer saber, mas para que eu estou aprendendo isso? Entendeu? Por que você está falando isso? Por que sei lá, produto marginal? Por que eu quero saber disso? Então, eles são bem chatinhos com isso, são muito críticos, né? Não, mas aqui eu acho que também são, não, assim, também querem saber por que estão aprendendo isso, que a economia é muito abstrata e etc. Mas aí parece que não tem resposta, esse que é o problema. Pelo menos assim, eu posso falar só da UF, né? Lá eu senti que o problema, assim, tá, eles são críticos, mas por que eu tô aprendendo isso? Mas aí também não tem muita resposta. Tem a volta, isso? Eu acho que pelo menos, não sei, eu não posso falar das outras universidades. Porque assim, eu sei que o aluno gosta muito e sempre pede, por exemplo, aplicação, assim por diante, né? Aí na hora que você dá uma aplicação, ele não quer estudar um pouquinho mais. Aí tem a preguiça, reclama, fala que tá difícil, você fala, poxa, mas aí você dá um exemplo aplicado, ele reclama que não está entendendo porque não leu o livro ainda. Quer dizer, eu sinto um pouco. Eu estou imaginando que em Estocolmo, assim, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que o aluno faz mais o dever de se preparar melhor para a aula do que no Brasil. A impressão que eu tenho aqui é que aqui poucos alunos se preparam para a aula, mesmo que exista um plano de aula com as aulas mais ou menos marcadas. E assim, com 2 meses de aula tem aluno que chega para você perguntando ou não sabia que no dia tinha um trabalho empírico porque ele não leu o plano de aula. Eu imagino que em Estocolmo isso não vai acontecer. Que aí eu acho que facilita um pouco, porque aí você está curioso, quer saber, e está de fato fazendo, assim, tá investindo para saber fazer. Para saber o que fazer com aquilo, né? Eu não vou dizer que todos os alunos aqui são alunos exemplares. Claro. Mas eu acho que assim, a idade média aqui ajuda bastante. São poucos, né, que têm 18 anos e saíram do ensino médio e entraram ali porque tem que fazer faculdade, né? Eu acho que muita gente entrou aqui porque tem interesse. Pô, gostava de ler a seção de economia do jornal, queria entender melhor e por isso entrou, alguma coisa assim. Eu acho que essa é a maior diferença, né? Mas assim, de falar que são todos alunos exemplares também é um pouquinho demais. Sei lá, eu também acreditaria que os Estados Unidos também não é assim, né? Tirando os centros mais tradicionais, eu acho que não é tão assim, né? Não, isso eu não estou dizendo que todos são, mas assim, é uma coisa assim meio que já meio anedótico, assim, que nos Estados Unidos assim, o aluno é mais competitivo. Você faz uma pergunta, várias mãos se levantam para tentar achar a resposta certa. E aqui no Brasil o ensino é muito passivo, o aluno não quer responder, ele quer o conhecimento pronto. E eu vejo isso quando você faz uma pergunta em sala, assim, quase ninguém se oferece para responder. É um ou outro. E aí todo mundo que já deu aula fora conta pra mim que não nos Estados Unidos é o contrário. Um monte de gente levanta a mão, pode até falar besteira, mas o cara tenta. Aqui o cara é meio proapassivo, né, assim, em vez de proativo. Assim, Estocolmo... Mas eu acho que tem muito esse negócio de... Eu acho que a idade média é um grande fator. A idade média e a razão pelo qual entrou na faculdade. Eu acho que isso daí é um fator muito grande, significante nisso aí. Então, o cara, a impressão que dá que muitas vezes no Brasil a pessoa entra na faculdade porque tem que fazer faculdade, né? Quantos alunos você tem que entram na faculdade e falam, não, estou fazendo economia porque foi uma matéria que me interessou, eu comecei a ler sobre isso e quis entrar. Aqui, a maioria dos alunos trabalharam 1, 2, 3 anos. Não, mas isso meio corrobora o que eu acho que o meu ponto aqui do propassivo, né? O cara faz a faculdade porque tem que fazer. Ele não procurou saber muito. Nesse sentido, acho que assim, essa mesma diferença, né? Nesse sentido, sim. Eu acho que, infelizmente... Pra você não, mas pra nós aqui... O lado de cá, né? Bom, nesse ponto aí, eu queria abordar uma coisa
o Ricardo e eu, a gente já discute há algum tempo, e aí eu queria ouvir a opinião do Cláudio sobre isso. A gente aprende muito HPE, Cláudio, o resto do mundo eu acho que meio que esqueceu isso. E a gente fica discutindo por que a roda é redonda, entendeu? Uhum. O que você acha disso? Pô, eu não sei porque a roda é redonda. Eu só sei que é. Exatamente. Assim, eu lembro quando eu estava na graduação que eu gostava muito, até gosto ainda de HPE. E eu lembro que eu conversei com um professor, esse professor foi assim, um cara bastante aplicado, ele foi secretário de Estado aqui do Estado de Minas, né? Foi um acadêmico importante para a faculdade, assim, e depois se aposentou e tal. E ele, por acaso, naquele semestre, ele estava dando exatamente essa aula de HPE1, a gente tinha 2 HPEs, que eu acho um excesso. Acho que uma está de bom tamanho. Mas aí ele virou para mim e falou assim, olha, tudo bem, se você gosta de HPE, quer estudar, legal. Só toma cuidado para você, né, assim, saber o que você está fazendo. Ou você vai ver um filósofo ou um sociólogo do conhecimento e não um economista, né? Aí eu parei e pensei, pô, tudo bem, assim, né, assim, acho que cada um tem seu lugar, né, mas realmente não é por aí que eu queria seguir, eu não queria virar filósofo, queria virar economista. Então, assim, por exemplo, aqui onde eu dou aula aqui no IBMEC, só tem um HPE. Mas, assim, mas na verdade, né, eu acho que é suficiente, porque se a gente pensar bem, né, assim, em macroeconomia você meio que faz uma HPE dos anos 80, 90, né, falar de novo clássico, novo keynesiano, para chegar em ciclos reais e tal, não tem como escapar da discussão. É uma HPE, só que mais recente. O que não dá é para ter aquela coisa absurda de você ter 2 HPEs, igual eu tive, uma economia política obrigatória, que no fundo é uma HPE exclusiva do Marx. Quer dizer, né, e aí, assim, tinha uma optativa do Keynes, que é um negócio bizarro. No meu currículo, o Marx é obrigatório, o Keynes é optativo. E assim, eu não sei qual o critério para isso, né? Eu não vejo lógica, assim, nada de né? Mas aí você foge um pouco da discussão do R, né? Assim, eu acho que não, mas tem um gancho aí, né? Que tem um gancho aí que é o seguinte. Mas conclui seu não, minha conclusão é assim, eu acho que a HPE é legal, né? Mas eu acho que assim, você tem um monte de coisa para fazer, tem que formar um profissional, né? E o profissional não vai ser filósofo, não vai ficar estudando pensamento, então que tenha uma HPE para ele saber ali, né, de onde veio, eu acho que é legal, né? Mas realmente não é a matéria mais importante, né, do curso, assim, no sentido de não vou nem falar aplicado, assim, em qualquer sentido. O cara não adianta ele saber o que Malthus falou, o que o Sé falou, para ele poder trabalhar no mercado financeiro, né? Mas eu acho que é legal, tem o seu papel, né? Agora, acho assim, quem gosta, que vá atrás, né? E continue lendo. Né? A mais de uma matéria de HPE eu acho um exagero. Que haja uma optativa, para uma turma que demande uma optativa de Marx, Keynes, Lucas, Sartre, quem quer que seja, tudo bem, né? Mas se não tem essa demanda, acho que não precisa de muito, não. Nada contra, né? Quem dá aula de HPE, não, mas eu acho que é uma matéria dá perfeitamente para o gasto. O ponto sobre isso é o seguinte, o Ricardo e a gente conversa que o aluno de graduação, sei lá, o médio, não um aluno médio de graduação em economia no Brasil, se você comparar ele com o que é formado no resto do mundo, ele geralmente não sai com o instrumental para fazer pesquisa econômica. Sei lá, eu quero pegar uma taxa de câmbio lá no site do Banco Central e tentar começar a ver por que o câmbio está se desvalorizando nas últimas semanas. O aluno médio de economia, pelo menos na minha visão, acho que o Ricardo também tem essa opinião. No Brasil ele não consegue fazer isso. Em Estocolmo e em outros países, a preocupação da graduação, pelo que eu penso, pelo que eu vejo, é dar instrumental ao aluno para que ele saiba fazer as coisas. Coisa que no Brasil a gente, infelizmente, eu acho que não tem essa visão. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que eu concordo. Eu só não sei o que aconteceu, porque se eu não me engano, a primeira vez que eu vi, depois eu nunca mais eu achei de novo, aquela grade curricular do primeiro curso de economia que era da UFRJ, né, quando ela tinha outro nome ainda, acho que é a Universidade do Estado. Faculdade Nacional de Economia. Isso, aquela grade que é do Gudan e tal. Eu me lembro que era uma grade assim, bastante aplicada, assim, para formar um cara bem técnico. Isso. Né, assim, eu lembro que eu vi uma vez, nunca mais eu achei de novo essa grade, né, para poder passar os olhos.
Mas eu me lembro que aquilo me marcou. Eu falei, puxa, é um curso, quando foi proposto, parecido com engenharia no sentido de muita aplicação, né? E é verdade, eu acho que, assim, não todos, mas grande parte dos cursos parou de fazer isso e entrou numa coisa meio pouca aplicação e muita discussão teórica, né? Em todos os aspectos da teoria que você quiser imaginar. Eu concordo. Eu acho que a maior prova disso aqui, pelo menos, é que você tem um departamento de economia e você tem um departamento de história econômica. Um não tem nada a ver com o outro. Eu acho que não precisa chegar a esse nível, mas quando eu cheguei aqui eu comentei com o Vitor, não sei se ele lembra. Eu fui tutor de macro 1. Marx, Keynes, Smith, eu acho que todos esses pensadores foi dado em uma aula. É uma aula e o professor dá um apêndice de 20 páginas, se alguém quiser ler com um pensamento geral de cada um. Eu acho que o curso de economia peca menos em dar mais instrumento e menos história do que o contrário. Que senão o aluno de graduação vai para o mercado de trabalho e faz o quê? Vai discutir Marx, vai falar... Imagina, né? E assim, é o que eu sempre falei isso, nada contra. Eu sempre falei na faculdade, até com o nosso amigo, o Edinho, marxista ferrenho. Eu sempre falei pra ele, cara, eu acho história econômica, esses pensamentos, pra mim é um negócio muito difícil. Por isso que eu nunca fiz. E pra mim, econometria, essas coisas mais pro lado exato, é mais fácil. Eu consigo ter uma noção de onde eu tô pisando. Pensamento econômico, fico perdido, não sei muito bem, não sei o que. Então, eu tenho grande respeito por essas pessoas que gostam disso, né? Que levam isso a sério. Porque também eu acho ridículo essas pessoas que não levam isso a sério. Agora, eu não acho que isso deva ser uma parte grande para formar um profissional. Inclusive... Isso eu não acho. Né? Inclusive, concordando com você, cara, assim, desculpa te cortar, mas assim, só um parênteses, né? Assim, a gente é um país subdesenvolvido, né? Quiser chamar de emergente também, pode, né? Tomara que o oxigênio dure, né? Até a gente acabar de emergir, né? Mas, né, assim, poxa, o país emergente, a força de trabalho, né? Poxa, que tá vindo de baixo, a classe média aumentou pela base. Quer dizer, esse cara precisa de um emprego onde ele ganhe dinheiro para sustentar a família. Ele vai sustentar a família com matemática financeira ou discutindo Bastiat, Marx e, sei lá, lei de Serre, né? Assim, honestamente, não tem tanto mercado. Assim, se é uma faculdade pública, eu imagino até que a alocação de recursos deveria ser pensada um pouco nesse aspecto. Acho interessante essa solução de Estocolmo, né? De você ter tá bom, você quer, né, ficar discutindo, né, a origem das coisas, vai nesse departamento de história. Que é até um nome meio infeliz, porque história acho que mistura história do pensamento com história mesmo, né? E história para nós é o nosso laboratório, né? Onde a gente pega os dados e estuda, né? Mas aí eu acho que é mais no sentido de pensamento econômico, né? Assim, não estou querendo ser injusto, não. Como você falou, cada um tem sua agenda, acho que cada um tem que fazer o melhor possível na sua agenda de pesquisa. Acho que esse é o ponto, né? Mas, de fato, né? Para um país subdesenvolvido, acho que eu prefiro ter mais pessoas aprendendo matemática financeira desde o colégio do que discutindo filosofia desde o colégio. Não faz muito sentido para mim isso, né? Não estou com dinheiro sobrando rico para poder me dar o luxo de ficar ensinando Kant e Lacan para um menino e nem se faz isso aqui, né? É para um menino de 15 anos. Né? E eu acho que assim, isso vale para os outros cursos também, não é só para economia. Assim, essa mesma diferença que eu vejo no curso de economia daqui para o Brasil, eu vejo nos cursos de engenharia e estatística, etc. A teoria, assim, no Brasil, o cara passa 5 anos na faculdade aprendendo a teoria, né, a matemática que o cara precisa, etc, etc. Mas o cara não sabe aplicar aquilo ali. O cara não usa o programa, não faz nada. Aqui eu vejo o cara fazendo engenharia no segundo ano, o cara é no computador o dia inteiro. O cara fica programando, o cara fica usando algum software que é aplicado, que o mercado precisa. Então não é só o papo de economia, é para qualquer área. Aí, pegando esse gancho, vamos voltar pro R agora, né? Vamos voltar pro R.
Esse gancho aí, eu acho que é o gancho que você queria, né? Isso, Vamos dar uma sintetizada aqui na conversa, né? O que a gente falou até agora, que de fato parece que o curso de economia ele tem que ser um curso mais aplicado, ele tem que ser um curso que dê ferramenta para o aluno para que ele consiga ser um profissional depois. Não me parece que dar 4 HPEs seja a melhor forma de fazer isso. 4 HPS? Do Buff é. Agora me dei conta do tamanho do drama, né? Tô falando aí, puxa, o 4 é muito. E aí eu acho que dentro disso tudo, né, dado que a gente acha... Desculpa, Vitor, só um detalhe aqui. Fala aí. São 4 HPEs obrigatórios, né? Isso. E uma econometria obrigatória. Isso. Só pra... E eu aposto que nas 4 HPS não se conta a história do pensamento econométrico, né, por exemplo. Seria uma coisa muito legal. Né? Então, né, nós estamos discutindo, né? Tem isso também, né? Exatamente. Lembra disso, né? Tem histórias e histórias. A história da econometria é uma coisa, por exemplo, isso me interessa, por exemplo. Tem livro aqui na pilha de livro para ler que eu irresponsavelmente não comecei a ler ainda, que é sobre a história das ideias econométricas, que eu acho bacana conhecer. Né? Então, já que vai ter 4 HPE, poxa, podia ter uma, né? Se tivesse isso, né? Eu até leria aqui, prepararia o curso e daria as aulas aí, se quisesse. Poxa. De novo, né? Mas eu também não acho que, do outro lado, né? Também não acho que a gente deva ter 4 econometrias e 3 delas sejam só teoria sem aplicações, né? É a mesma coisa. O ponto nosso aqui é aplicar. E aí eu acho que volta a questão do que o Vitor quer fazer o gancho aí do R, né? Que vocês não deixam. Tá bom. Mas aí parece que, pelo menos a minha visão, eu acho que vocês concordam com isso, pelo que a gente conversou, é que o curso de economia ele tem que ser um curso que dê instrumento para o aluno se tornar um profissional, seja ele que vá seguir uma carreira acadêmica, ou seja ele que vá para o mercado de trabalho, né? E me parece que dentro desse objetivo de um curso de economia mais aplicado, como o Ricardo notou, desde lá do primeiro período, me parece que o R tem um papel a desempenhar, né, nessa parte mais aplicada, né? Como é que vocês elaborariam isso? Como colocar o R dentro desses cursos de macro, micro, enfim? Me parece que... Nossa, desde os primeiros períodos eu acho, o primeiro e segundo período eu acho meio complicado, porque são períodos de formação, né? Mas não tem espaço. Não, eu acho que seria muito difícil, do jeito que eu estou pensando, pelo menos. Eu estava pensando em alguma coisa aplicada num curso de fundamentos do Manquil, por exemplo. Eu fico pensando assim, a dificuldade do aluno que está chegando na faculdade, então ele teria, assim, que aprender os conceitos e ainda ir para o computador uma linguagem que ele não conhece, né? Eu fico assim, mas eu imagino assim, depois dos 2 primeiros cursos de micro, eu estou pensando na estrutura do BMEC, né? Uhum. O Manquil são 2 períodos, depois no terceiro que você entra no Vale. Aí eu já consigo imaginar o cara já acostumado, e aí fazendo algumas coisas básicas, mas teria que ser aplicações, pensando em R, né? Aplicações em que você teria que meio que direcionar o cara para fazer uma coisa parecida com isso que os professores do Ricardo fizeram, que é fazer tudo no R, né? Seria uma forma de tentar trazer esse cara para dentro, né? Assim, para fazer a aplicação, onde ele já faz os relatórios, os trabalhos dele, né? Tudo dentro da mesma plataforma, né? Não sei, assim, a pergunta é difícil. Eu estou tentando elaborar de supetão, assim. Vou passar a bola pro Ricardo, que eu vou pensando aqui. Não, eu acho que assim, eu acho que o mais fácil, quando você está no nível bem básico de economia, é na área de estatística, né? Tem aquela conversa essa convergência de um estimador ou de uma média. Não precisa nem estimador de regressão, mas de média, né? Eu acho que pelo menos, não sei se isso é normal no Brasil, mas a gente viu estatística 1 e 2, a gente ficava lá calculando, né? Aquele negócio com limite, que não sei o quê. Isso você pode fazer no R. Tipo um Monte Carlozinho, né? Você fala? Isso. Então isso daí você pode mostrar no R facilmente, sim. Puxa lá uma amostra dos números, calcula a média, faz o gráfico, vê a distribuição.
isso daí pra mim, pô, eu acho que estatística 1 é a matéria perfeita pra introdução do R. Eu acho que não tem melhor matéria do que isso. Agora é óbvio, depois achar a aplicação de micro no R fica mais difícil. Agora eu me lembrei por acaso de um programa lá do CAD, né, dos Estados Unidos. Os caras usaram R e criaram um pacote lá para você ver resultado de jogo de Bertrand, Cournot, essas coisas assim. Que é bem legal. Né? Essas coisas, né? Aí você consegue ver assim, o que acontece com o preço, que uma empresa tem mais mercado que a outra, o preço muda, essas coisas assim. Mas aí é só para ver graficamente o que acontece. Mas eu sempre falei pro Alexei, né, o professor lá da UF que me introduziu ao R e também à econometria. Mas eu sempre falei que a estatística 1 é perfeito pro R. É perfeito, assim, é uma matéria que você vê a teoria, você faz um laboratório, você vê a teoria em prática, né? Você consegue ver a convergência de um negócio, você vê a formação de uma distribuição. Pô, isso daí eu acharia maravilhoso. Pode ser meio nerd, assim, falando, mas eu acharia maravilhoso fazer estatística 1 e ver isso. Acho que você tá certo. Acho que até para o aluno que vê estatística, aquela coisa muito maçante, teoremas, muito teórico, não vejo aquela coisa, pelo menos visualizar isso, ainda pode, tudo bem que ainda continua sendo teórico, né? Só está gerando números aleatórios e tal, mas eu acho que é legal. Eu acho que esse é um caminho. Porque assim, né, Vitor, assim, pensando em micro e macro, dá para fazer no R aquelas coisas assim, fazer curva de oferta e demanda e SLM rápido, não é uma coisa demorada de fazer. Mas é uma coisa que, assim, não sei se, sabe, assim, a mão no caderno é mais rápido. eu não consigo ver. Eu acho legal, assim, você mostrar simulações, mas aí eu já macro, né, DSGE, função impulso em macro, né, mas aí já é mais pra frente, no básico. Mas, assim, de qualquer forma, dentro da ideia mais ampla até, né, como você está usando o R para puxar dados, isso eu até citei um desses seus posts que você falava. Vou mostrar como é que você puxa dados do Banco Central direto do site. Isso. Não teve um post recente assim? Teve. Então, isso eu até botei no Facebook, falei assim, acabou, desculpa, não tem mais choro. Aluno que falar que não consegue achar o dado, acabou. Não, assim, sorte que eu não tô pedindo. Se pedir, eu não aceito um não como resposta. Né? Eu tô no IBMEC, que tem internet, mas a internet não tá funcionando. Acabou, sabe? Põe a placa de preguiçoso na cabeça e sai. E sai andando. Se o Vitor tá baixando, né? Tá baixando os dados direto do Banco Central do R, puxa, acabou, né, cara? Assim, e essa é uma coisa que dá para você fazer lá no primeiro e segundo período, né? Dar uma aula de macro. Gente, vamos olhar aqui a PTF aqui, né? A produtividade total. Aí você abre o R na frente dos caras, ou baixa aquele programinha do PWT8, ou então vai direto no site do Banco Central, no Banco Mundial, baixa os dados, e o cara vendo você fazer isso direto, assim, né, rápido, talvez seja uma forma de trazer ele para dentro, né? Porque o atrativo da estética, que é você fazer gráficos bonitos no ggplot, já é um segundo passo que também o menino cresce o olho, né? ggplot é o 15º passo. Exatamente. ggplot não dá para ir de cara, não, mas é um negócio que você mostra aquelas interfaces de The Economist ou XKCD, o menino fica louco, né? Quando você fala que tem que fazer programação, ele chora um pouco, mas depois que ele vê que é uma linha, poxa, né? Pelo amor de Deus, né? Eu penso muito nisso, eu sou muito mais otimista do que vocês. Eu acho que, dado que uma das grandes barreiras para aprender o R, por exemplo, como a gente falou lá no início, é você colocar dado, né, no programa, é uma grande barreira. Sei lá, se você meio que colocar isso, como dizia o Machado de Assis, né, incutir no leitor por repetição, né, eu acho que ele aprende. E se você coloca isso ao longo de vários cursos, né, mesmo que sejam coisas muito básicas, olha, vai lá no site do Banco Central, pega um dado de inflação e começa a olhar ela. Ou, sei lá, no curso de macro 2, 3, sei lá, vamos estimar aqui uma curva de Phillips, mesmo que ele não saiba a parte mais econométrica da coisa, mas só dele ter o contato com o dado,
Eu acho que isso já é um grande diferencial para um curso de economia, entendeu? E outra coisa, assim, complementando mais ainda, né? Assim, e acho que você e o Ricardo já, né, acho que vocês vão concordar comigo. Aí isso eu fiz um semestre atrás, assim, numa turma que era de macro, antes de eles irem me acompanhar em econometria, né? Que eu fiz lá 3 funções de consumo, uma do Friedman, uma do Keynes, uma outra do consumidor com aquele hábito, né? Que é um caso, né? Aí eu gerei as tabelas no Stargazer, aquele pacote do R que... Eu acho que eu lembro desse. Né? Pois é, aí o Stargazer fala que elas tabelas tudo... Assim, você não precisa fazer toda aquela coisa chatíssima de fazer a tabela no Word, no Excel. Que é um negócio, assim, honestamente, um negócio... Nem escravo merece isso, né? Nem escravo, né? Assim, vamos falar sério, né? O estagiário talvez, mas escravo não. Muito! Mas assim, quando o cara... Imagina você faz esse exercício e já... vou fazer 4 regressões aqui. Tá difícil de ver, gente? Vou fazer aqui uma tabela. Aí você abre no Lix, no Matec, enfim, alguma plataforma gratuita, que o aluno sabe que ele pode obter sem pagar. E sai aquela tabela bonita, eu acho que isso aí também... Assim, não sei quantos % de ganho do aluno você conseguiu, mas eu acho que não é pequeno não. Não acha que esse é um atrativo? Eu acho que pode ser uma forma de você, vamos colocar, né, seduzir o aluno para a plataforma, né? Eu sei lá, eu sou mais otimista. Eu acho que se você colocar essas coisas, o aluno vem, entendeu? O aluno se interessa. Eu não sei, eu posso estar viesado, né, pelos alunos que eu estou tendo contato agora lá do núcleo lá da opção, que eles têm muito interesse em aprender essas coisas. Então, se você mostra como que faz, como o Cláudio acabou de falar, isso meio que faz o aluno se interessar, aprender mais. Eu te enchi o saco e demorou. Você não é um aluno desses, não. Pois é, eu não sou um aluno. Eu sou um dos melhores alunos. O Ricardo tá me enchendo o saco pro R desde, sei lá, 2012, né? Foi naquela época lá do grupo Conjuntura, comecei. Só no ano passado que eu fui meio que impelido a entrar, mas ainda fazia muitas coisas no Enviews, né? Me mandava aquele negócio me mandava um negócio no Enviews, eu falei, porra, cara, acabou, não tem mais Enviews. Agora, outra coisa legal também que a gente não pode, eu acho que as coisas são complementares, não são completamente substitutas não, né? Assim, eu acho que dá para fazer umas coisas no Enviews, dá para fazer coisas no Gretel, no R, né? Acho que tem hora também que você tá acompanhando, você, até programar, tudo bem. Acho que o aluno tinha que ter um pouco essa noção de que é mais uma ferramenta. Exatamente. Na caixa, mas é uma ferramenta que é um canivete suíço perto do Enviews, que é uma chave de fenda. Né? O Stata é um canivete suíço menor, o Enviews é uma chave de fenda e o R é um canivete suíço daqueles completos, aquele mais caro. Né? Eu tenho o Gretelzinho pra rodar coisa rápida, mas aí o resto, sei lá, eu sou um grande defensor do Gretel. Pra mim, aquilo ali é uma coisa extraordinária. Eu acho que, no fundo, Vitor, eu acho que o que você queria falar hoje é mais sobre por que os cursos de economia não são mais aplicados, sendo que a economia é totalmente aplicada, né? Assim, Desde pelo menos o artigo lá do Friedman, né, em 53, economia é uma ciência positiva, né? Olha aí a aula de HPE do Vitor, gente. Ele deu um artigo 53. Eu não queria falar nada não, mas... Ele se entregou. Reclamou. Mas olha aí, 53? O HPE tá aí, ó. Quem é esse? Esse é o Milton Friedman. É uma ciência positiva, né, Cláudio? Tem muito mais o que discutir, né? Pelo menos em termos metodológicos, o debate foi encerrado. Eu acho assim, e ainda mais nos últimos anos, que com esses, né, assim, nos últimos anos eu falo dos últimos 10 anos, econômico, não sei o que, aí todo mundo sabe que economia é incentivo, qualquer coisa na vida você pode aplicar a economia, então tá bom, assim, as pessoas já venceram aquele preconceito, aquela barreira de que tudo é incentivo, elas já aceitam e gostam disso. Né? Então, puxa, agora por que não o segundo passo, né? Que é os cursos de economia terminarem, né? Já que você usou a sedução do aluno, né? Assim, a sedução completa do aluno, né? Assim, já ganhou o cara mostrando que a ciência é aplicada. Agora, poxa, ganha o cara mostrando que, assim, barreira de dados não existe, né? Assim, tudo bem que o Brasil já menos dados do que os Estados Unidos, mas, poxa, né? O acesso aos dados hoje é muito mais fácil.
Tem que querer, né? Infinitamente mais fácil depois que a gente conseguiu controlar a inflação, né? É bom. Mas mesmo depois que a gente conseguiu descontrolar, o acesso aos dados continuou fácil. Tem esse detalhe. A inflação, eu não sei porquê, Vitor, mas a inflação sempre entra no seu assunto, né? Pode estar falando de educação, mas a inflação vai entrar lá. Ricardo, mas olha só, você conseguiu fazer aquela transição que a gente não consegue, né? Você saiu do Brasil e o Brasil saiu de você, porque você não está vendo a inflação. Nós saímos do Brasil e o Brasil, inclusive, não saiu da gente. E quando a gente sai, a gente também não sai da gente. Exatamente. É terrível, não? O Ricardo não entende por que eu falo tanto de inflação. É porque ele saiu. Você saiu do Brasil quando, Ricardo? Não, foi agora, 2013, né? Então, você pegou ainda a época, né, assim, tava legal. Tava controlado, tava ruim. Tava no limite, mas tava controlado. Exatamente. Só na Suécia é 0,1% acumulado em 12 meses, cara. Não dá, pô. Mas quanto que é isso mesmo? 0,1, não é, ô Ricardo? Tá negativo. Tá negativo agora. Cara, deve estar um debate louco na faculdade de economia, né? Tá tudo negativo. Taxa de juros negativa, inflação negativa, tudo negativo. A temperatura tá negativa, mas a temperatura subiu, né? A temperatura tá 15 graus, verão sueco aqui. Eu estou com uma meta de temperatura lá, Vitor. A meta é subir a temperatura. A inflação pode ficar negativa, mas a temperatura tem que subir. Entendi. A meta deles é diferente. É outro sistema. Bom, eu acho que a gente chegou no ponto que a gente queria aqui, né? É cerveja? Oi? Agora que tem cerveja? A cerveja é logo mais. A conexão tá boa, porque eu tô pensando e o Cláudio tá falando. Falei, chegou a hora o quê? Da cerveja, então? Igual que é o... A cerveja daria um longo debate aí, porque a cerveja lá na Suécia, claro, eu fico zoando o Ricardo que ele vai na mercearia do governo comprar cerveja, vinho, uísque. O negócio lá é assim, daria um podcast. Controlado. Tô vendo. Tô vendo o controle que você tem aí. Eu tô entendendo esse controle. De que nós estamos falando aí? Mas vamos lá, vamos tentar sintetizar aqui. Bom, eu acho que a gente chegou num ponto que a gente queria ir, que, né, de fato, a economia não faz muito sentido a gente ter um curso 4, 5 anos que seja extremamente teórico, que o aluno saiba saindo tudo de Marx, de Engels, de não sei quem, e não saiba fazer as coisas, né? Não saiba pegar um dado no lugar tal e trate esse dado, analise esse dado e apresente da forma que for. E dado que a gente entende que economia é um curso aplicado, a gente vê espaço para o R, claro que tem diferenças aí, o Ricardo citou uma forma, o Cláudio colocou outra, eu coloquei outra, a gente vê formas diferentes de inserção, ou do R, ou do Stata, ou do GRET, ou de qualquer outro programa que a gente pense dentro da economia. E aí, né, dado isso, que a gente chegou nessa conclusão, como é que faz para fazer isso? Né? Como é que faz para incentivar tanto os professores, né, que eu acho que são a ferramenta para que isso aconteça, quanto os alunos se interessarem por isso? Eu acho que a gente faz a nossa parte, né, Cláudio? Uhum. Eu, você e o Ricardo, a gente está fazendo essa parte aí nos nossos respectivos sites, né? Bom, eu acho que a gente faz, mas ela não, bom, com certeza não é suficiente, né? Assim, deveria ter aquela, acho que a direção deveria comprar a ideia, né? E tentar, a gente que, acho que você está fazendo um pouco isso com essa coisa recente de dar umas palestras, né? Sobre R. Isso. Eu acho que a gente, eu acho até, eu faço meu meia-culpa, eu não faço muito isso, embora eu use isso no laboratório com meus alunos, né? Eu usava quando metia 2, agora eu não estou mais nessa matéria. E aí nessa outra matéria que eu estou no Stata, mas aí é outra história. Mas eu acho que assim, é um pouco ter pelo menos 2, 3 professores que ensinem estatística, economia, que gostem de usar o R e tentar combinar um plano de ação, né? De tentar aos poucos
fazer com que haja uma parte empírica, se ela já não existe, que ela seja no R, né? Eu acho que seria um caminho. Outra coisa que talvez valha a pena, né, como você fez, eu não sei como é que foi assim, a recepção dos alunos, como é que funcionou, mas né, a coisa da palestra introduzindo o R, essa é uma ideia interessante. Eu poderia até fazer isso na faculdade. Essa sim, foi surpreendentemente, teve bastante gente e teve um retorno legal, as pessoas se interessaram, né? Eu coloquei um monte de exemplo, né? Uhum. Já tá lá no site para quem quiser ver os slides. Coloquei um monte de exemplo, como é que o R pode ajudar nessas 4 tarefas aí de coletar, tratar, analisar e apresentar dados, especificamente para o R, e adicionei ainda algumas coisas que eu acho que por que o R é importante, né? Tentei colocar isso e colocar sempre por que o dado é fundamental para um economista ou para qualquer profissional que seja. E, sei lá, teve um retorno legal. Acho que pode ser um caminho, concordo com você. Uhum. Não, eu estou pensando assim, porque os nossos alunos aqui no IBMEC já são mais market-oriented, assim, né? Eles gostam de mercado, finanças. Então, essa barreira vamos dizer assim, da teoria no sentido de só filosofia, né, sobre o que é economia, né, de onde veio, essa barreira acho que a gente até já venceu. Mas eu não sei se todos eles estão convencidos, né, do uso do R, né? Mas eu acho que essa conversa está me dando a ideia de fazer uma palestra, tentar Olha aí, cara. me inspirar na sua e tentar fazer uma outra também. Que legal. Então vai ser um pouco diferente, mas quem sabe, né? O problema da UF é que, assim, Não, pensa muito na UF, pensa em outro. Não pensa muito... Pensa no Brasil aí. No Brasil, não, eu acho... eu sou um grande defensor do R, mas qualquer linguagem de programação, eu acho que já ajuda bastante o aluno a desenvolver. Eu estava até conversando hoje com a minha esposa, falando que eu acho que o que falta muito nos nossos alunos de graduação talvez seja essa lógica de resolver problema, né? Eu gosto muito de ver uma linguagem de programação como uma lógica de como resolver problemas, né? Porque na programação você tem que seguir uma lógica muito rígida, porque qualquer perda de lógica no seu código vai dar erro, né? Então eu acho que isso falta muito, esse negócio de resolver problema, de ter que pensar, ter que construir um troço lógico, não sei o que. Eu acho que não precisa ser o R, mas alguma forma de contato com programação tem que ter, né? A economia, como vocês disseram, é algo aplicado. Então a programação, mesmo que seja só pela lógica, já vai ajudar o aluno a ter uma mente mais organizada. É exatamente o que eu fiquei morrendo de vontade de fazer agora por conta daquele pacote que você falou, né? Lembra que eu falei? Pô, eu tô louco para experimentar esse pacote, porque até eu quero me organizar. Né? Eu sinto essa necessidade. Eu lembro que eu sou o cara mais velho, o Vitor já me entregou aqui, né? Eu sou dessa geração antiga aí. Então, assim, poxa, para mim isso seria um ganho terrível. Eu tenho um problema de organização horroroso. Ainda bem que a câmera não tá ligada, vocês não estão vendo a bagunça que tá. Assim, e tudo bem que tem um método da bagunça, mas eu sinto falta, desde a minha graduação em economia, de ter tido mais esse treino, sabe, Ricardo? Acho que você tem 120.000% de razão. Agora, só um pequeno comentário aqui. Bagunça é sinal de inteligência, né? Que eu entro na minha... É isso que eu falo para todo mundo, que eu entro na minha sala de doutorado, eu divido com mais 2 pessoas. O canto deles é todo bonitinho, arrumadinho. O meu é uma bagunça de papel pendurado, livro aberto e canetas espalhadas. Isso é só sinal de inteligência, Cláudio. Isso tem que botar. Eu achei que você ia elogiar os caras. Pô. Eu também. A humildade ficou longe, velho. Mas, Ricardo, eu também gosto. Eu tinha um colega, ele tá vivo ainda, né? Mas eu tinha um colega do mestrado. Ele falava assim, a gente sempre gosta de lembrar das coisas boas, né, do passado da gente. A gente nunca gosta de ter uma ideia ruim da gente mesmo, né? Então eu também acho a minha bagunça um sinal assim de superioridade intelectual. Exatamente. Essa foi boa, hein? O meu maior ganho com a programação, e agora eu quero aprender outras línguas,
outras linguagens, é que é isso, a lógica que você tem, o seu raciocínio você fica mais eficiente, então você consegue organizar melhor sua cabeça. Bom, eu acho que é isso então, né? Vamos lá para as finalizações, né? O que você tem a dizer aí, Cláudio? R, só uma letra e tanta polêmica, né? Exato. Eu acho que o moto, Vitor, tem que ser Economics are us. Igual aquela loja de brinquedo, a gente faz um símbolo desse e começa a fazer propaganda. Eu fico muito feliz de ver, Vitor, assim, essa iniciativa do podcast, né, e sua também, de tentar mostrar que o R tem aplicação, inclusive, né, com palestras e agora com a coisa da consultoria, né. Assim, acho que é isso, você está comprando a ideia de coração mesmo, né. Puxa, acho que todo aluno que quiser, de fato, aplicar a economia, ele tem que ter esse mesmo espírito que você está tendo com o R, né. Assim, eu quero aprender, eu quero usar, eu quero aplicar, e isso faz parte da minha caixa de ferramentas. Acho que o seu exemplo dos últimos anos, né, culminando agora com a palestra e com a consultoria, estou correto, não estou? É isso mesmo, né? Atualmente, né, que você está fazendo. Curso de R, né? Isso, então, é exatamente isso. Então, isso eu acho que mostra que, né, assim, você aí fazendo isso tudo é o exemplo que o aluno, acho que é melhor do que eu expressar em palavras e mostrar isso aí, né? Olha, se você quiser, dá para usar e olha o quanto de uso tem. Você está usando de todas as formas, né? Exatamente. Né? Eu gostaria que mais alunos usassem, tudo bem, podia ser qualquer pacote, mas eu gostaria de ver mais alunos usando o R. Tudo bem que a gente acabou indo para uma parte mais geral de programação e tal, mas o R é muito legal depois que a gente começa a aprender. O negócio é viciante, a comunidade é muito grande, é legal, né? Tem muito pacote para tudo que você imaginar. Assim, dá para ter ideia de fazer pesquisa, monografia, né? Assim, não tem limitação, é virtualmente ilimitado o negócio, né? Assim, é até arriscado falar isso, mas eu acho que eu não estou tão errado, não. Eu acho que é um bom chute, né? O que eu acho legal, a gente acompanha muito blog lá de fora, né? Uhum. E tem coisa nova todo dia. E milhões de blogs de R, não sei como é que você faz. Tem tanto blog de R. Eu não sei quem é que lê aquilo. Esquisita lá, né? Tem biologia, outra forma de marketing, tem uns sensacionais aí de marketing, biologia, física, política. Então assim, poxa, tem tanta aplicação, sabe? Se você é aluno e está ouvindo podcast, né, eu falo para você, meu aluno, abre a cabeça, meu filho. É muito mais do que só economia. Se você tem aquele sonho oculto de ser um biólogo que está formando economia, tem espaço para você também. Tá aí, ó, propaganda feita para todo mundo. Eu acho que agora fica difícil falar, né? Eu acho que o Cláudio já falou bastante coisa, mas acho que você tá dando um exemplo legal, né? Que é isso também que o Cláudio falou. Você já está mostrando que dá para usar o R para outras coisas, entendeu? Não precisa ser só na sala de aula e ficar importando dados, entendeu? Você está mostrando que tem um uso, que dá para trabalhar com isso, que dá para, talvez, quem sabe daqui a um tempo, viver disso, né? Foi sempre o meu grande sonho, viver do R. Uma letra só, hein? Exatamente. Mas... E é Ricardo, hein, por acaso, hein? Olha aí, ó. Tá vendo? Mas eu acho que isso já dá um exemplo. Eu acho que esse passo aí que você está dando já é um negócio legal. Mostrar para todo mundo que não é só na sala de aula. Isso daí você consegue puxar isso pro seu dia a dia, você consegue puxar isso pro seu trabalho. O que eu quero, acho que já falei isso algumas vezes, eu quero colocar isso aí, falando de uma maneira bem feia, enfiar a goela abaixo das empresas no Brasil, né? De começar a usar essa coisa. E tem todas as empresas, no momento, no mundo inteiro, estão falando de dados, né? Tudo é dados. Isso. É isso que o Cláudio falou, não é economia, não é... é biologia, é marketing, agora principalmente, né? Marketing, agora com o negócio da Google, etc. Quer dizer, agora também com a Microsoft comprando aquela Revolution Analytics, entendeu? Então, não é só isso. Né? Não é, aprende R para aprender econometria. Aprende R para ser economista. Não é. A gente tem que tentar enfiar isso de goela abaixo para isso se espalhar bastante no Brasil. E, querendo ou não, isso eu acho que vai incentivar os alunos a terem mais contato
a procurarem mais contato com métodos mais quantitativos. Acho que esse é o mais importante. Só fazer um adendo rápido aqui, que agora que você falou, eu me lembrei. A própria econometria, daqui a alguns anos, vai estar bem diferente por causa disso que você falou, né? Da revolução do Big Data, né? Isso aí, assim, eu já tenho até um aluno de graduação que gostou do R, não é o Lucas, né? Outro aluno, o Gabriel. E assim, já está querendo estudar mais economia e porque ele quer mexer com Big Data. Isso aí é a grande chamada. Acho que você falou tudo, Ricardo. Big Data, eu não sei exatamente se é um braço da ciência ou se é uma nova forma de juntar vários pedaços, né, marketing, econometria, tudo junto, que é um negócio que dá um tesão danado quando a gente lê algumas coisas, né? Assim, é entusiasmante. E aí ainda puxa para as outras linguagens, né? Tem muito pacote agora, devido a esse excesso de dados que está precisando de mais processamento, não está puxando para outras línguas. Então está virando um negócio assim fora do normal, está crescendo muito rápido. E agora só para mais um adendo aqui, eu não sei se vocês viram aquela notícia lá do Japão. Sim. Que eles querem cortar os cursos, né? Eu vi isso aí. Tá aí, tem que ir pro lado mais quantitativo, né? Ferrou. Polêmica. Esse aí é um tema pra briga. Só coloca a notícia aí, Ricardo, pra quem não... O Cláudio talvez saiba melhor do que eu, né? A notícia, na verdade eu acho que são duas notícias, né? Uma da Nova Zelândia ou Austrália, não sei, e outra do Japão. A do Japão é essa que o Ricardo falou, né? Que o governo japonês estava recomendando fortemente, né? Que as universidades públicas, que não são a maioria no Japão, mas enfim, são importantes, né? São um referencial lá em termos de qualidade, que elas parem de fornecer cursos de humanas, sociais em geral. Não está claro o que é exatamente isso, se é economia, direito, filosofia, sociologia, mas eu estou imaginando isso, né, alguma coisa nessa direção. E tem um debate se isso não tem a ver um pouco com a população que está envelhecendo e você precisa dar ênfase a cursos aplicados para essas pessoas. Então esse é um ponto, né? Assim, tem a polêmica e tal. E o outro, que agora eu não me lembro se é Nova Zelândia ou Austrália, para mim é tudo igual, mas igual falam que japonês é tudo igual, eu também acho Austrália e Nova Zelândia tudo igual. Mas sendo injusto, né? Mas em algum desses lugares, acho que a Nova Zelândia, o governo, a partir do ano que vem, diz que em colégio, não é nem faculdade, história e geografia vão ser matérias optativas, vão ser substituídas por programação, linguagem de programação. Ou seja, de repente o cara que dá aula de história e geografia no colégio, ele está limado aí do processo. Depressão é 100%. Né? E parece que essa não é uma sugestão, isso já é uma reforma que já está para começar no ano que vem. Já é um negócio mandatório, né? Né, então assim, não vou desmerecer aqui o papel de história e geografia nem nada, mas acho que a direção que está se tomando é um sinal de que a gente tem que pensar nessas coisas, né? É ir para análise de dados mesmo. Né? Eu acho assim, desde que a gente fez aquela revolução em telecomunicações, em informática e tal, o nível de processamento de dados ele aumentou numa velocidade muito grande, né? Então parece que hoje a gente está vendo uma nova revolução, né? Que vocês falaram aí do Big Data. Então tem uma série de especializações em Data Science que estão sendo propostas aí justamente para tentar formar gente para essa nova área que eu acho que é a área que vai dar o tom aí nas próximas décadas. E o Brasil ele precisa se incorporar nisso de alguma forma. Eu acho que vocês têm razão. Eu acho que a gente precisa mostrar, seja para os economistas, seja para os professores ou alunos, que os dados são importantes, que são a fonte básica do aprendizado de economia. E você precisa ter ferramentas para lidar com isso. Acho que esse foi o ponto desse podcast. Bom, eu quero agradecer, acho que a conversa foi muito boa, a gente nem viu a hora passar aqui, né? E agradecer muito a presença do Cláudio Chiquida, professor lá do IBMEC, nesse podcast. E do Ricardo Lima, né? Meu ghostwriter lá no meu site. E está fazendo o doutorado lá em Estocolmo. Obrigadão para vocês. A palavra acho que é só agradecer, né? Foi um prazer de novo, né? Participar do podcast com você, né? A gente precisa ver se a gente encontra ao vivo para ter cerveja, né? Sim. A cerveja é um ponto importantíssimo dessas conversas.
A falta dela, né, gera uma lacuna aí, né, Cláudio? Terrível. Ainda mais que a gente faz podcast na sexta-feira à tarde, antes do happy hour, né? Exatamente. Pô, pra mim tá pior ainda, né? Sexta-feira à noite. Você tá na Suécia, você não pode reclamar. Não. Exatamente. Você só tem mulher bonita, cerveja fornecida pelo Estado, não tem inflação negativa. O que você tá reclamando? Ainda é o cara Falando desse jeito aí, vai pegar mal, né? Cerveja fornecida pelo Estado, pô, também não chega na minha casa, não. A gente do Estado vê que... Isso que é Bolsa Família, rapaz. Bolsa Família é morar em Estocolmo. Cerveja encanada, né? Nada a torneira. Aqui tem duas torneiras, torneira normal e torneira de cerveja. Ai, então, pô, deixa eu só falar o grupo de conjuntura aí, que o NEPOM, do IMEBank, acabou criando, de certa maneira, o GEST, né? E agora, aqui na Universidade de Estocolmo, o pessoal acabou, eles ouviram falar, né, por mim, desses grupos de conjuntura, e acabaram de criar esse ano um grupo aqui de Associação de Estudantes para Análise Macroeconômica. Cara, que legal. Aí, aos poucos, né, a gente vai, todo mundo vai fazendo diferença. Eu achei bem legal. Ontem estava pensando nisso. Legal que está se espalhando essa ideia e aos poucos a gente vai tentando. A gente fica batendo na mesma tecla durante o tempo, aí 10 anos depois sai alguma coisa, né? Pô, que legal essa notícia. Pô, você tinha que falar só no finalzinho, Ricardo. Caramba, na prorrogação, coisa bacana. Eu tô até curioso, assim, porque eu não sei falar sueco. Eu queria até te perguntar o nome desse negócio, como é que fala isso. Deve ser um nome impronunciável, né? Não, mas é em inglês, que o pessoal acabou de entrar no mestrado. Eu tinha acompanhado, eu já conheci eles da graduação. Eles criaram até um jornal aqui de economia, para graduação de economia. Aí estavam tentando entrar no mestrado. Aí conversaram comigo, estava sempre falando com eles, não sei o que. Aí falei do grupo de conjuntura e mostrei o blog do Vitor. Eles entraram no mestrado, então criaram esse grupo, oficializaram, né? Foram pro departamento, etc. Mas o mestrado aqui é todo em inglês, então vai ser tudo em inglês. Aí eles estão pensando em dezembro no máximo, já tem um site, etc. Eu já conversei com eles, ver se sai um post aí no blog do Vitor, fazendo uma... Quando tiver o site, manda o link, né, pra gente, né? Vamos. A sigla é SAMA, S-A-M-A. Ah, porque tá em inglês, né? Olha aí, Cláudio. A sua iniciativa do NEPOM chegou na Suécia, hein? Pena que eu não cheguei lá, só o Ricardo. Bom, então é isso aí, né? Ficou baixo aí, Ricardo. Caiu o som. O teu som caiu. Tá bem baixo. E agora? Voltou. Melhorou. Voltou? Voltou. A internet. A internet sueca é ruim, né, pô?